Boa noite! Olha eu aqui, gente, tudo bem? Quem for chegando, quem for entrando, me manda um oi aí para eu saber quem tá assistindo. Primeira vez, primeira live aqui no perfil Venda Mais Artesanato. Confesso que eu estou um pouco tensa. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Bate uma tensão. Eu sempre faço live toda segunda, mas na minha fanpage Ateliê Menina Pimenta. E hoje é a primeira vez aqui no Venda Mais Seu Artesanato, um público diferente, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, Cíntia, tudo bem? Seja bem-vinda. O objetivo da live de hoje é me apresentar e a gente se conhecer e vocês entenderem o que é o Venda Mais Seu Artesanato, tá? E aí eu resolvi começar esse bate-papo contando para vocês quem eu sou, claro, né? E como eu comecei com o artesanato. Eu já vivo de arte, já fazem 8 anos, em junho desse ano. Todo mês de junho eu comemoro o meu aniversário do Ateliê Menina Pimenta. E eu trabalho junto com a minha mãe, Rosana, minha parceira. Muito da costura, praticamente tudo da costura eu aprendi com ela e nós vivemos de arte já há 8 anos. E eu, desde criança, sempre gostei de tudo que fosse ligado à arte. A minha mãe também já fazia algumas coisas com artesanato. O meu pai é marceneiro, uma pessoa muito criativa também. Então, eu cresci nesse mundo. A minha mãe fazia trabalhos de costura. Antigamente se fazia muitas reuniões, bingos em casa, né? E minha mãe, ela pintava uns vasinhos, ela fazia biscuit, fazia umas coisinhas muito fofinhas. Eu sempre gostei muito disso, me meti a costurar já quando era criança e sempre gostei muito de desenhar, de criar. Não precisa nem falar que a matéria preferida da escola era educação artística. E aí, desde adolescente, eu já comecei a empreender. Eu vendia os meus trabalhos, os meus amigos na escola, eles pagavam para eu fazer os trabalhos deles de artes. E assim as coisas foram começando. Eu fazia convitinhos para festa quando era mais adolescente. Comecei a, a me encontrar fazendo alguns trabalhos com biscuit também. Mas aí, né, a gente cresce acreditando que precisa de um trabalho com carteira assinada, nada de errado, nada contra, mas eu cresci acreditando que isso sim era um trabalho, não via a arte como um trabalho mesmo, como o artesanato é hoje para mim, né? Então passei aí por diversos lugares e o meu último emprego de CLT, de carteira assinada, eu fui supervisora de uma academia de ginástica, olha só, né? Tudo a ver. A pessoa que adora malhar, meu Deus do céu. Pois passei um período de 5 anos nessa empresa que vivi uma experiência muito boa também, aprendi muito. Tudo que eu passei lá, eu trago muitas coisas para o meu lado profissional hoje, mas chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí a gente vai empurrando, né? Quantas pessoas empurram o seu trabalho porque dependem daquele salário, depende daquele emprego, mas não é feliz, não faz sentido. E aí o medo de enfrentar, de viver do que você ama, seja o que for, né? Não necessariamente só do artesanato, te empaca de você seguir e acreditar no seu sonho. E eu vivi esse pesadelo por alguns anos, né? Porque não foi de um dia para o outro que eu decidi sair do meu emprego na época. Eu levei um pouco mais de um ano para conseguir
criar coragem e sair da academia que eu trabalhava. Por sinal, eu queria até dividir com vocês. Olha que chique, gente. Esse livro aqui, Heróis Nem Todos Usam Capas, é, é um projeto que eu participei desse livro aqui. Eu sou coautora e eu conto nesse livro como foi a minha trajetória, o meu momento de decisão, a minha tomada de decisão de resolver viver de arte, né? O quanto foi difícil, o quanto doeu, as dúvidas, o medo, mas eu fui com medo mesmo. E eu conto nesse livro como foi esse processo, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, mas que chique, olha só. Sou coautora desse livro também. Cláudia, eu pago meu INSS como autônoma. Sim, tem que pagar. Tem muitas pessoas que são MEI, né? No meu caso, ou INSS, é uma opção também. Não pode deixar de contribuir, isso é muito importante. Às vezes a gente vai deixando passar, passar, quando vai ver, passaram vários anos. Ceci Arte, boa noite, tudo bem? E como eu resolvi, gente? Na academia que eu trabalhava, eu já fazia alguns trabalhos, principalmente biscuit. A gente, quando começa a fazer artesanato, né, a gente se mete a fazer um monte de coisa, né? Mas, modéstia à parte, eu sempre busquei entregar o meu melhor em todos os segmentos dentro do artesanato. E aí eu já fazia alguns trabalhos de biscuit na época, conciliava com o trabalho, porque eu trabalhava em turnos ou de manhã, entrava muito cedo e saía às 2 horas, ou das 3 até o fechamento. Então eu tinha esse período, ou da manhã ou da tarde livre, para trabalhar com o artesanato. Então eu já fazia biscuit, topinhos de bolo, noivinhos, e aí eu ia conciliando, mas não era nada muito efetivo, né? Fazia de vez em quando. E aí teve um período de férias, eu fui para Ilhabela e durante a viagem, passeando pelo centro da cidade, vendo as lojinhas de artesanato, eu entrei numa loja e essa loja tinha diversos tipos de artesanato criativo, um artesanato bem diferenciado, e aí eu fico maluca quando eu vejo alguma coisa diferente, né? Eu já logo bati o olho e aí tinha um colar. Tinha um colar feito de tecido com retalhinhos e pedrinhas rústicas de madeirinha, assim, minha cara, que eu gosto muito dessa pegada mais roots, né, uma coisa mais rústica. E aí eu fiquei encantada pelo colar. Eu falei, eu vou comprar esse colar tão lindo. Aí eu comecei a observar os detalhes, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho isso em casa, eu consigo fazer. E aí eu resolvi, ao invés de comprar o colar, eu resolvi eu mesma fazer o colar. E aí acabou que quando eu cheguei em casa, me empolguei fazendo. E aí eu, com o material que eu tinha em casa, que a minha mãe, ela sempre guardou muitas coisas, né? A gente trabalha muito até hoje com reaproveitamento, né? Isso é muito importante também para quem trabalha com artesanato. E minha mãe tinha muitos botões, ela guardava há muito tempo esses botões, que eu não lembro em que momento ela comprou, e ela guardava, tinha um saco lá cheio de botão, e aí umas pedrinhas, miçangas que eu já tinha em casa, retalhinhos, falei, vou fazer o colar. Acabei que fiz 10 colares mais ou menos. E o que eu fiz? Eu peguei e levei para o meu trabalho e eu vendi todos praticamente no mesmo dia. Cerca de 2, 3 dias eu já não tinha mais nenhum colar. E isso em 2009, se eu não me engano, que eu me desliguei em 2010. E aí as meninas ficaram enlouquecidas e era época de verão, calor. E aí eu fui fazendo os colares, fui vendendo, vendendo. Aí comecei a fazer chinelinho, por sinal, eu até coloquei aqui esse colar.
que eles eram desse estilo aqui, ó, nessa pegada, tá vendo? Ó, tecidinho, ó, retalhinho, ó, todo caseadinho à mão, uma coisa bem rústica mesmo, umas pedrinhas, aqui tem um pedacinho de couro, ó, um rolinho de couro, e eles eram todos nesses estilos, um diferente do outro, porque sempre gostei de trabalhar com exclusividade, até hoje. Esse é dos diferenciais, um dos diferenciais do Ateliê Menina Pimenta. E aí fui vendendo, vendendo, aí comecei a fazer chinela havaiana, Brincarte, tudo bem? Boa noite, Terezinha, boa noite, sejam bem-vindas. Comecei fazendo chinelo havaianas também. Eu pegava, comprava chinelo havaianas, eu revestia toda a alcinha com tecido tricoline. Não tinha, na época era só aquelas pedrinhas, sabe? E aí eu fazia umas flores diferentes, umas flores grandes, coloridas, é, de feltro também. E ficava a coisa mais linda e eu detonei de vender chinelo. E fui fazendo. E aí chegou um mês que eu vendi mais do que o meu salário na empresa. Eu vendi muito mais. E aí, a partir daí, eu tomei coragem e fiz um acordo com a empresa e pedi as contas. Foi um momento de decisão muito difícil, porque é, quando a gente toma decisão com medo, a gente não tem certeza, né, do que vai acontecer, mas aquilo já não fazia sentido algum mais. Para mim, eu não me via mais ali. E eu sempre fui ligada à arte e isso me moveu a seguir adiante. Eu até cheguei a trabalhar um período numa empresa de informática, nada a ver comigo, pensa, né? A pessoa que gosta de pintar, de cortar, de costurar, de desenhar, se mexe a mexer com computador, né? Oremos, misericórdia, não dá certo, não deu certo de jeito nenhum. E aí larguei e falei, eu vou viver de artesanato. E desde então eu vivo de arte. Nunca mais da minha vida eu trabalhei para empresa nenhuma. Eu vivo de arte há 8 anos e eu trouxe minha mãe comigo. Né? No começo é mais difícil? É, porque as pessoas não te conhecem ainda, né? O seu trabalho ele vai crescendo com o tempo, você vai criando autoridade e referência, as pessoas vão indicando você com o tempo. E eu comecei fazendo, né, os colares, chinelinho, aí fui comprando tecidinhos, aqueles rolinhos, sabe, que a gente compra, porque não tinha muita noção do que comprar, né? Comprava rolinhos, aí comecei fazendo bolsinhas pequenininhas, necessaire, e aí uma bolsa maior aqui, outra bolsa maior ali. E quando eu fui ver, já estava aí fazendo uma uma infinidade de acessórios femininos, tá? Mas aí eu não deixei de fazer as outras coisas, fui fazendo biscuit. Teve um ano que eu trabalhei com festa, também trabalhei 2 anos com decoração de festa, até o momento que eu me peguei em 2015 para 2016, eu me peguei perdida, me peguei estagnada, sobrecarregada, fazendo muitas coisas, né? E eu não entendia muito, eu não tinha noção do que era segmentação, do que era nicho de mercado, porque na minha cabeça eu acreditava que quanto mais coisas eu fizesse, mais retorno financeiro eu teria. E eu não tinha noção de que eu estava gastando muito por fazer diversos tipos de trabalho, né? Um pouco de biscuit, uma hora era biscuit, uma hora era costura, outra hora era festa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só trabalho, só trabalho, só trabalho, o dinheiro só dá para pagar as contas, não tô conseguindo, né, tirar férias. E eu falei, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E aí
foi a partir daí que eu resolvi entender mais sobre o mercado artesanal e eu fui estudar, fui entender o que era empreender de fato. Então, desde 2015 que eu passei por diversos cursos, desde desenvolvimento pessoal, que eu tinha muitas travas e eu consegui quebrar essas travas por meio do conhecimento. Eu jamais estaria aqui falando com vocês. Jamais, jamais. Em 2016, em 2015, não. Nunca estaria aqui. E aí eu passei por processo de mentoria, 5 meses de mentoria. Eu passei por processo de coaching também, cursos de desenvolvimento pessoal em outras cidades. É, Desenvolvi também um projeto que eu encerrei recentemente, porque a vida é um ciclo, né? Às vezes a gente precisa encerrar algumas coisas para conseguir focar em outras, mas eu participei de um projeto onde eu ensinava artesanato também chamado Projeto Mãezinha do Céu. Eu aprendi muito também com as meninas e, e foi a partir disso que eu finalmente dei um sentido verdadeiro ao artesanato, porque desde que eu comecei a trabalhar com artesanato, de fato, eu eu nunca mais me imaginei fazendo outra coisa, mas havia um desgaste físico, emocional, né? Eu sempre trabalhei acreditando que o artesanato não era valorizado e foi difícil eu quebrar isso, mesmo querendo viver disso, né? As crenças limitantes limitam muito, né, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, a partir disso, a partir de tanto conhecimento absorvido, eu adotei mudanças no meu negócio, abri mão de tudo que eu fazia e escolhi ficar só com a costura criativa, que era o que me trazia mais satisfação pessoal e que me trazia também um retorno financeiro muito maior. Então, depois que eu fui entender o que eu estava fazendo, a partir daí eu comecei a trabalhar muito melhor e ter um retorno financeiro muito maior também. A partir de quando eu comecei a estudar, o meu faturamento ele aumentou uma média de 80%. E aí eu consegui conquistar mais coisas, minha independência também, né, de morar sozinha. Realizei esse sonho também o ano passado. E isso é muito importante, né? Porque isso empodera a gente. É importante a gente transmitir isso para quem está começando, para quem acha que não dá para viver de artesanato. Dá para viver totalmente de artesanato. Só que você tem que encarar isso com seriedade, encarar isso como um trabalho, como outro qualquer. Né? É só questão de priorizar, de se organizar e de não se limitar só em fazer aquilo que você faz todo dia. Né? Nós temos que mudar diariamente, porque se a gente faz toda coisa todo dia a mesma coisa e aquilo não está dando certo, então a gente precisa mudar e foi o que eu fiz. Às vezes demora para a gente perceber isso, mas e a gente também às vezes tem dificuldade de reconhecer que falha em alguns momentos. E aí foi a partir daí que eu descobri também que eu tinha um propósito. Né? Quando a gente trabalha com propósito, seja qual for o seu trabalho, as coisas passam a ter mais sentido. E eu descobri o meu propósito, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, que é de transmitir essa mensagem de que é possível viver de artesanato, que o artesanato é sim valorizado por muitas pessoas. Existem as que não valorizam, normal, isso vai acontecer
sempre, mas existe um público, sim, que é apaixonado, enlouquecido por artesanato. E é para esse público que eu quero vender, é para esse público que eu vendo, e é para esse público que você tem que vender também, que você tem que atingir, tá bom? E foi a partir daí que eu criei o Venda Mais Seu Artesanato. E o que é o Venda Mais Seu Artesanato? Eu vou compartilhar com vocês todas as mudanças que eu realizei e as que vão surgir também, porque a vida é um aprendizado diário. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender, de buscar o melhor, de se conectar com pessoas que têm os mesmos propósitos e objetivos que o seu. Isso, sim, te faz crescer como profissional, como pessoa. Então, o que é o Venda Mais Artesanato? É exatamente isso. Eu vou transmitir para vocês tudo que eu aprendi e tive resultado através desse conhecimento, tá? Já existe aí o desafio Venda Mais Seu Artesanato. Nós já fizemos 4 grupos de desafio, mais de 250 pessoas já participaram. São 5 dias que eu fico junto com vocês e durante esses 5 dias, cada dia a gente conversa sobre um assunto e no final desse bate-papo eu lanço um desafio que é justamente para tirar você da zona de conforto, que a gente se acomoda, é normal, a gente se acomoda mesmo. E quando a gente sai da zona de conforto, que a gente começa a ver resultado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tá? Então, se você quer participar do desafio Venda Mais Seu Artesanato, já tá perto dele acontecer, é só você ir na bio. Lá tá o link para você fazer sua pré-inscrição, mas eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. É que não dá para colocar o link, mas eu vou colocar aqui nos comentários, que é o www.vendamaisseuartesanato. Oi, Dani, Andréia, Siquitita, venda mais seu artesanato.com.br, tá? www.vendamaisseuartesanato.com.br. Publicar. Foi aí. Eu não sei se dá para clicar, se esse link funciona, mas o link tá na bio, tá? Ah, o Fábio acabou de colocar aí. Fábio me ajuda, gente, ele é demais. Ele vai estar sempre aqui nas lives, acompanhando a gente, me ajudando a compartilhar o conteúdo com vocês. Ele que me ajuda aí na construção de tudo, ele é incrível, Fábio. Olha só, então, é, o desafio é exatamente isso. Eu compartilho com vocês as mudanças que eu realizei no meu negócio. Por meio dessas mudanças, eu obtive um aumento nas minhas vendas utilizando as redes sociais. Porque hoje as redes sociais, para quem trabalha em casa, não tem loja física, é o meio de comunicação mais utilizado para você vender mais. E a gente não pode perder essa oportunidade, a gente não paga para isso, está aí disponível. A maioria das pessoas utilizam. Quem é que não tem internet hoje em dia? É muito difícil alguém que não tenha acesso, né? Então, o desafio é exatamente isso, tá? E o que vai rolar aqui nas lives? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, tá? Eu vou fazer lives voltadas para esse assunto, para o desenvolvimento como empreendedora artesã, para você se profissionalizar. E
eu também vou fazer lives de passo a passo, tá? Disponibilizando moldes aí, mas voltado para o público iniciante e para a costura criativa, tá? Que é o que eu trabalho hoje. Então, toda segunda-feira vai ter live aqui e a gente vai se encontrar, tá certo? Quem mais chegou aqui? Felipe Almeida, Andréia, tudo bem? Então, gente, o link tá aí disponível para quem quiser fazer a pré-inscrição do desafio. É grátis, não paga nada. Mais de 200 pessoas, mais de 250 pessoas já passaram pelos grupos de desafio. Muito legal. Algumas pessoas deixaram seus depoimentos. Quem quiser também ver esses depoimentos, eles estão disponíveis nos destaques. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nos comentários, eu respondo aqui para você. Ou se quiser mandar via direct também, estamos à disposição para qualquer dúvida. E é isso. Sobre as lives já falei. Bom, eu vou dar alguns recadinhos. Eu não sei se vai dar para colocar aí, mas eu também tenho um canal no YouTube. Toda semana eu posto um vídeo falando sobre algum assunto que vai agregar aí na sua jornada como artesã empreendedora. Então já tem alguns vídeos no ar, vai lá no canal, Venda Mais Seu Artesanato. Será que dá para colocar o link, Binho? Oi, Jocilene! Jocilene, sua linda! Josi, ela faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, né? Prisma Arte Manual, tudo bem? Boa noite. Quem mais mandou um recadinho aqui? Adriana, Deus te abençoe, amém. Que ele nos abençoe. Muito obrigada. Meninas, então é isso, desafio. Quem quiser participar, é muito legal. É uma oportunidade da gente conhecer o trabalho de outras pessoas, de trocar ideias, né? São valores trocados. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? Criar conexões. E aprender, né, gente? É muito bom aprender. Te traz mais credibilidade, te empodera, te deixa pronta para o mercado, né? O mercado artesanal é um mercado que está cada vez mais competitivo. E se a gente não se preparar, não se diferenciar, ó, vem um e engole a gente. É isso que acontece, tá? Então eu quero também compartilhar tudo isso aqui com vocês. Se vocês verem os posts, já tenho várias dicas, várias sacadas. Acompanhe, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento como artesã empreendedora. Bom, meninas, então, link do desafio na bio para quem quiser fazer sua pré-inscrição, tá? Já tá para começar. Acredito que na próxima semana nós já daremos início ao próximo desafio. Fica de olho que em breve nós estaremos disponibilizando moldes também para vocês fazerem os downloads, molde grátis. É, também nós em breve estaremos disponibilizando um e-book aí para vocês estudarem, para você ler no próprio celular, muito prático, sempre incentivo a leitura, tá? Por sinal, até fiz um history aí ontem falando sobre as minhas leituras que eu vou estar compartilhando aqui com vocês também. Ah, o Fábio colocou aqui, hoje vai sair o vídeo no YouTube. Prisma, tudo bem? Ai, mas essa Cláudia viaja, né? Meu Deus, que pessoa viajante. Boa viagem, Cláudia. Crochê para bonecas, boa noite. Então, desafio aí, gente, vamos participar, tenho certeza. É um grupo muito tranquilo, com regrinhas para não virar bagunça, porque eu não deixo, sou muito brava, brincadeira. É só para a gente manter um foco. E
Que mais? Que mais? Que mais? Canal no YouTube, Fábio já lançou aí, recadinhos dados. Então, gente, muito obrigada pela parceria de vocês aqui, pela presença de vocês, pelo tempinho que vocês disponibilizaram para me acompanhar aqui hoje. Confesso que estava um pouco tensa, mas ficando mais à vontade. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a minha mensagem, que eu falo com o coração, com a minha verdade. Eu espero que eu tenha conseguido atingir vocês de alguma forma e inspirar vocês também de alguma forma, tá bom? Então, próxima segunda eu estarei anunciando aqui a live, ainda não sei o que vou fazer, estou aqui pensando em algumas possibilidades, mas eu espero vocês na próxima segunda às 8 horas, hein? Reserve esse horário aí pra gente se encontrar, tá bom? Gente, um beijo e até segunda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.